Olá, sou Bia Mendes da Igreja As Nações e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Se prepare para assistir agora um culto poderoso e cheio da presença de Deus. Amém, aleluia. Amém, queridos. E olha só, hoje nós estamos na quarta mensagem de uma série de mensagens que é crescendo na cultura da honra, baseada no livro do pastor John Bevere, A Recompensa da Honra, e nós vamos estar falando sobre honra na igreja. Porém, hoje nós vamos estar falando sobre a parte 1, porque vai ter a parte 2 na semana que vem. Então você vai ficar ainda aí com gostinho de quero mais e vai vir na semana que vem para saber o que vai acontecer na parte 2. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu já creio que o Senhor tem me desafiado. O Senhor tem me desafiado, o Senhor tem nos desafiados a avançar nessa cultura da honra. Amém? Porque quando de fato, querido, nós compreendermos e nós aplicarmos este princípio de Deus em nossas vidas, nós passaremos então a viver uma cultura que nos levará a um lugar de respeito, a um lugar de capacitação, a um lugar de liberdade e a um lugar de vida em abundância ao Senhor. Amém? De vida em abundância no Senhor. E aí nós vamos poder desfrutar de recompensa, porque a honra, ela é uma chave que abre portas, uma chave que abre portas em nossas vidas e que vai te dar, que vai me dar, que vai nos dar a possibilidade de viver a cultura do reino de Deus. Amém? E eu quero sair daqui vivendo nessa cultura do reino de Deus. Então esta noite, eu e você temos a oportunidade de receber esta mensagem e mudar as nossas atitudes com relação à honra na igreja, com relação à honra aos nossos pastores, com relação à honra aos nossos líderes. Amém, queridos? Eu quero convidar você, mas eu quero ouvir aquele bem animado, tá? Você que também está em casa, vamos abrir as nossas Bíblias. Uhul! Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 13, 17. A palavra do Senhor diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Hebreus 13, 17. Queridos, aqui nós temos uma instrução clara de Deus ao seu povo, que parte do princípio da honra, Nós devemos nos submeter e obedecer aos líderes da nossa igreja, à sua liderança, aos nossos pastores. E isso revela o nosso coração, pois a maneira como você se relaciona com a sua liderança, a maneira como você se relaciona com os seus pastores, vai expor o nível da sua relação com o nosso próprio Senhor Jesus, com o nosso próprio Senhor Deus. Então eu te pergunto agora, como que você tem se relacionado com a sua liderança? Como que você tem se relacionado com os seus pastores? Você tem se relacionado a eles com reverência? Ou vocês se relacionam com eles como se eles fossem, como dizia minha mãe, né? Os seus parceiros. A minha mãe que falava assim: me trata bem, porque eu não sou sua parceira. Então, nós devemos tratar a nossa liderança, honrar os nossos líderes. Nos domingos anteriores, na caminhada dessa série de mensagens, nós aprendemos que toda honra, ela nasce ou flui de um coração que teme a Deus, um coração que é temente ao Senhor. Portanto, queridos, eu não posso dizer que eu temo a Deus se eu não respeito, se eu não dou o devido respeito às autoridades da minha igreja, às autoridades que Deus instituiu para cuidar da minha vida, para cuidar da sua vida. Veja o que Deus diz em sua palavra em 1 Samuel 2:30. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo.
1 Samuel 2:30. Como você tem tratado a sua liderança? De que forma você tem se dirigido, tem dirigido a palavra para os seus líderes, para os seus pastores? Sabe, queridos, a maneira como eu trato, a maneira como eu falo, a maneira como eu penso sobre a minha liderança é a forma também como eu estou tratando aquele que me enviou esses líderes, aquele que enviou esses líderes para a minha vida. E lá em Romanos 13 nós aprendemos que toda a autoridade ela foi instituída por quem, queridos? Foi instituída por Deus, toda a autoridade foi instituída por Deus. Então esses líderes que estão aqui, a qual eu devo tratar muito bem, ela foi instituída pelo nosso papai, pelo meu Senhor. Mas tem alguns que ainda revelam em seu coração que temem a Deus, mas não temem aos homens, queridos. Como se fosse possível honrar a Deus, desconsiderando aqueles a quem Deus enviou para cuidar de suas vidas. Então não existe isso. Sabe, queridos, quando nós tememos a Deus, nós honraremos os servos de Deus e nos colocaremos em submissão a eles. Então quando nós honramos a Deus, nós vamos nos colocar em submissão aos servos que o Senhor ordenou para ser os nossos líderes, para ser os nossos pastores, para cuidar das nossas vidas. Mas muitas vezes o que nós queremos? Nós queremos escolher a quem nós vamos respeitar, a quem nós vamos tratar bem. Esse pastor, não, o pastor Fábio eu vou tratar bem, que ele é maravilhoso, ele me dá abraço de urso, eu vou lá, ele sempre me trata bem. Mas aquele pastor ali, não vou tratar bem não. Queridos, quantas vezes nós já tivemos esses pensamentos contrários? Quantas vezes eu já tive esse pensamento contrário de obedecer a uma liderança, porque ele é o líder da igreja, mas não obedecer a um outro que o Senhor também instituiu sobre a minha vida? Assim como eu, imagino que você também deve ter tido já esses pensamentos contrários, onde você honra a Deus, teme a Deus, mas não honra homens. Eu honro a Deus, eu temo a Deus, mas eu não temo e nem honro aos homens. Então essa declaração, queridos, ela não nasce de um coração que cultiva um compromisso de honra com Deus. Não nasce de um coração que cultiva um compromisso de honra com Deus. Na verdade, ela nasce de um coração que está machucado. Essa expressão nasce de um coração ferido, talvez de um coração que tenha sofrido, tenha sido fruto de abusos de sua liderança dentro da sua própria casa, da sua liderança doméstica, ou até mesmo de seus líderes espirituais. Na semana passada, nós vimos que a desonra, ela não acontece de uma hora para outra. Ela vai crescendo pouco a pouco. Você vai cultivando a desonra no seu coração pouco a pouco, até ela ganhar o quê? Ela ganhar um grande espaço dentro do seu coração. E foi isso que aconteceu com Rubem na história da semana passada, que o nosso pastor trouxe aqui na mensagem. Ele cultivou um ressentimento no seu coração. E aí o que aconteceu? Ele desonrou quem? Desonrou seu pai. Então, queridos, eu te convido hoje, eu creio que nesta noite, Deus deseja curar o meu coração. Deus deseja curar o seu coração. Deus deseja curar os nossos corações, queridos. Então, se você está aqui, amados, diga glória a Deus, porque esta noite o Senhor vai curar o meu coração. Mas para isso, amados, nós precisamos perceber, perceber qual sentimento que surge aí no seu coração quando você está diante de uma autoridade eclesiástica, quando você está diante dos seus líderes, da sua liderança, diante de um líder da igreja. Você já fez essa avaliação alguma vez, meu amado, minha amada? Você já chegou a fazer essa avaliação? Qual o sentimento que surge no seu coração, queridos? Será que é desprezo? Ou será que é respeito? Se avalie aí. Não precisa estar falando para mim, pastora, é respeito, é desprezo. Não, quero que você se avalie, que você possa refletir. Qual o sentimento que surge no seu coração, amados? Que sentimento é esse que tem feito você desonrar as suas autoridades, que tem feito você desonrar a sua liderança?
Se for desprezo, talvez o teu desprezo, a tua indiferença, seja fruto do quê? Da falta de perdão. Seja fruto da falta de perdão para uma figura de autoridade que talvez tenha te ferido, ou talvez você ache que ela não mereça perdão por aquilo que ela fez para você. Eu não sei, queridos, quem te feriu. Não sei, talvez pode ter sido seu pai, a sua mãe. Talvez quem te feriu tenha sido seu pastor. Ou tenha sido o pastor da igreja, da onde você veio, e por isso hoje você está aqui, porque você ainda não conseguiu resolver a situação com o teu antigo pastor. De qualquer forma, seja quem for, abra o seu coração e libere perdão em nome de Jesus, e viva o novo de Deus sobre a sua vida, amém? Quantos estão aqui, onde que eu posso ouvir um amém? Você está aqui comigo, então diga amém. Amém, eu quero abrir meu coração. Nós precisamos sim abrir os nossos corações para perdoar e receber de Deus tudo aquilo que Ele ainda tem a nos oferecer, a oferecer do seu reino, do reino de Deus. Mas isso, queridos, só será possível se nós abrirmos o nosso coração, se o nosso coração estiver aberto, porque Deus, Ele vai te abençoar, mas Deus, Ele vai usar pessoas para te abençoar. Ele é um Deus que abençoa através de pessoas. Então Deus me abençoa através de pessoas. Então se eu estou com um problema com alguém, se eu estou com um problema com uma liderança, então vamos lá, vamos nos consertar. Hoje é o momento de eu e você liberarmos perdão para aquela pessoa que nos feriu, e não deixar que esse ciclo da ferida avance ainda mais em nossos corações, em nossas vidas, nos impedindo assim de viver o novo de Deus, de andar em novidade de vida, queridos. Amém, amados? Amém? Sabe, queridos, tem muita gente que se veste de honra, muita gente se vestindo de honra porque querem mostrar uma aparência de santidade. Às vezes tem muita gente também com aquela aparência de, eu estou aqui, eu vou cooperar com você, meu querido pastor, estou participando aqui da reunião, pode contar comigo. Então veste uma aparência também de cooperador. E que falam com seus líderes como se concordassem com eles. Mas aí eles carregam dentro de si o quê? Carregam dentro de si uma desonra. Nós aprendemos, querido, que toda verdadeira honra, ela nasce onde? Ela nasce onde, queridos? No nosso coração. Toda verdadeira honra nasce no coração. Assim também como a desonra. A desonra nasce nos corações, nasce no nosso coração. Então, amados, nós não vamos conseguir sustentar essas máscaras de desonra por muito tempo. Porque ela vai acabar se manifestando, e aí ela vai acabar expondo aquilo que nós temos cultivado dentro do nosso coração. Essa máscara vai pesar, essa máscara vai cair, e vai ter um momento que você vai precisar fazer um conserto, vai precisar se consertar. Queridos, então, não sustente essa máscara, não cultive esse coração de desonra sobre sua liderança. Se acerte com seus líderes, se acerte com seu discipulador, se acerte com seu pastor, queridos, que você será tremendamente abençoadas, meu amado. Mas olha só, esse tipo de pessoa que eu falei aqui, eles honram com os lábios. Honram com os lábios, não honram com o coração. Honram com os lábios, mas tem um coração distante do propósito da sua liderança. E eu, essa noite, eu não quero honrar os meus pastores, a minha liderança com os lábios, apenas com os lábios. Eu quero honrar de todo o meu coração. Eu quero honrar por inteiro. Quantos querem também honrar a sua liderança por inteiro, de todo o seu coração? Diga amém, diga aleluia. Então, se nesta noite o seu coração está assim, entregue ele para Jesus e permita que Jesus, que é o nosso maior cardiologista, te cure. Permita que Jesus cure o teu coração, meu querido e minha querida. Permita isso, porque, queridos, olha só, o que você tem, queridos, não é um problema com o João ou com a Mariazinha. Sabe, o que você tem é algo mais profundo. Você está com um problema com uma figura de autoridade. Isso está fazendo com que você crie muros, crie bloqueios com as pessoas que Deus enviou para te abençoar.
Então não crie muros. Não crie bloqueios. Se o seu problema é com figura de autoridade, por isso você, quando está diante de uma autoridade eclesiástica, está diante da sua liderança, não consegue honrá-los. Verifique o que foi que aconteceu lá atrás. Vai lá e se conserta. Sabe que quando as coisas não se consertam, quando as coisas não se ajustam, o maior prejudicado na história é quem? É eles ou é você? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos mais prejudicados nessa história, meu querido. Então, quem é você? Quem é você? Você é daquele que rejeita a bênção? Se você rejeita a bênção, você está rejeitando o portador da bênção, que pode ser os seus líderes, os seus pastores. Se você rejeita o portador da bênção, você também está rejeitando aquele que é o abençoador, que é Jesus. Então, a maneira como você fala, a maneira como você trata, a maneira como você pensa sobre os seus líderes, aquilo que você pensa sobre os seus líderes, é também a maneira como você trata e como você pensa sobre o Senhor. Queridos, olha só, vamos acordar. Então, você rejeita a bênção, rejeita o portador da bênção, rejeita o abençoador, que também é Jesus. Então, quem vai sair prejudicado nessa história? Somos eu, é você. Quem vai sair prejudicado nessa história é só eu e você. E aí depois não vão dizer que eu não avisei, que se você não se consertar, você não se ajustar, quem vai sair prejudicado nessa história? Somos nós, somos eu, somos você. Sabia que muitos de nós desonramos a nossa liderança sutilmente, sem perceber? Ou às vezes a gente até consegue perceber, mas aí a gente acha, mas não, isso aí não é uma desonra não. Aconteceu só uma coisinha de vez em quando, não tem nada a ver, isso aí não é desonra. Olha só um exemplo de quando nós desonramos a nossa igreja, desonramos a nossa liderança. Nós aqui na Igreja das Nações, estava acontecendo a oração todos os dias às 5:30 da manhã. E cada dia, de segunda a sexta, um continente era responsável de estar vindo, de estar orando, de estar buscando ao Senhor e de estar trazendo o continente também para esse momento de comunhão com o Senhor. Então, cada dia era um pastor, um líder responsável. Mas aí o pastor vem, tem bastante gente lá no seu continente, e aí muitas vezes só vinha o pastor. Só vinha o pastor. Vinha aquele minguadinho de gente, né, meus pastores? Vocês podem comprovar, vocês podem me respaldar aí. Era verdade, queridos. Muitas vezes, já cheguei aqui, muitas vezes só eu e o pastor Ed para fazer a oração. Mas mesmo assim, nós fazíamos a oração, nós levantávamos um clamor para o nosso Senhor. E nós orávamos e adorávamos ao nosso Deus. Sabe, quando você não comparece a essas convocações que o pastor coloca aqui para você, falando que é uma bênção, que vai ser uma bênção, que você vai ser poderosamente abençoado, você sutilmente está desonrando a sua liderança, está desonrando os seus pastores, querido. E muitas vezes era isso que a gente via, pessoas desonrando a nossa liderança, desonrando os nossos pastores, porque não ouviam o chamado deles, não ouviam o conselho deles, não dava valor para aquilo que o pastor falava. Mas eu creio que hoje, que nesta noite, nós vamos ter pessoas diferentes, pessoas que vão se deixar ser tratadas e que não desonrarão mais os seus pastores, mesmo que seja sutilmente. Amém, queridos? Amém? Um outro exemplo, sabe, queridos, que acontece muito, é quando eu marco um compromisso. É verdade, pastora. Participar dos 21 dias de jejum e oração que vai começar amanhã, dia 1º de março, e vai até o dia 21 de março. Eu quero ver você lá. Eu vou estar lá. Então, quantos estamos aqui? Eu não sei quantas pessoas temos aqui, mas eu quero ver. Eu quero ver vocês participando
das nossas lives de oração, dos nossos propósitos de 21 dias de jejum e oração, propósito de fortalecimento, de mortificação da carne, mas um fortalecimento no Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Olha só, um outro exemplo que eu tenho aqui para vocês é quando eu marco um compromisso. Olha só, marco um outro exemplo de desonra sutil, tá, queridos? Desonra que você acha que não foi desonra, ou até percebe que foi, mas imagina que não tem nada a ver. Um outro exemplo é quando eu marco um compromisso no mesmo dia e no mesmo horário que está ocorrendo alguma programação na igreja. E olha só, queridos, olha só. Além de estar ocorrendo essa programação na igreja, eu deveria estar participando dessa programação que está acontecendo. E outra coisa também, além de eu marcar esse compromisso, marquei um aniversário, marquei um baby chá, marquei um chá de fraldas, além de eu marcar esse compromisso no horário dos compromissos da igreja, que eu sei que já ocorre semanalmente, ainda assim, além de eu também não estar participando, eu também não deixo meus irmãos participarem. Por quê? Porque eu vou convidar os irmãos que precisam também estar lá na mesma reunião que eu. Quantos de nós, queridos, não já fizemos isso? Quantos de nós não já marcamos algum compromisso que bateu com algum evento da igreja? Quantos de nós, quando nós somos convidados, eu e o pastor Ed, para ir para um desses compromissos, nós falamos o quê? Nós falamos, olha, nós vamos estar participando da reunião. Acabou a reunião, porque para nós é importante. Para nós é importante nós estarmos aqui participando, porque nós somos, além de pastores, nós somos líderes de continente, nós cuidamos de pessoas. Então, nós entendemos que nós devemos estar aqui na reunião. Então, quando nós recebemos um convite desse, queridos, nós falamos, nós até podemos ir, mas depois que acabar a nossa reunião. Então, quantos de nós, sutilmente, erramos, não agradamos o Senhor, fazendo coisas como essa? Uma outra situação, eu anotei aqui alguns exemplos, que era para eu não esquecer, porque são muitos exemplos de desonra sutil, sabe? Quando o pastor está aqui em cima ministrando. Outro exemplo, quando o pastor está aqui em cima ministrando e eu aí embaixo estou conversando com meu irmão, não dando a mínima para o que o pastor está falando aqui em cima. Ou que eu estou dormindo, essa palavra está muito chata, pastora Ara, né? Eu vou dormir. Queridos, para que o pastor esteja aqui a ministrar para vocês, ele tira um tempo de oração, ele tira um tempo de busca, ele tira um tempo de aprendizado, para aprender, para trazer coisas novas para a sua vida. E olha como você responde ao seu pastor, conversando com conversas paralelas. Isso você está demonstrando o quê? Que está se importando com aquilo que está sendo dito aqui em cima, pelo seu pastor? Alô? Não, né? Não estão se importando. Uma outra coisa também, queridos, é que quando o pastor está aqui em cima, eu estou mexendo no meu celular. É claro, eu preciso aproveitar o Wi-Fi da igreja, né? Preciso aproveitar o Wi-Fi da igreja para me entrar no WhatsApp, para me entrar no Instagram. E agora tem mais um outro também, tem um outro, Clubhouse, não sei se é assim o nome. O Clubhouse, que muitas vezes, muitos de nós temos trocado as programações da igreja para participar dessas reuniões. E aí, queridos, isso é desonra ou não é? É desonra ou não é? É desonra. É uma desonra sutil. Também, queridos, olha só, que eu lembrei agora. Quando as nossas programações estavam ocorrendo 100% online, nós tivemos que ir para as nossas casas, nós não estávamos nos reunindo presencialmente. E aí, o nosso pastor, a nossa liderança vai, fecha contrato com a TV, e aí ajusta, compra material, compra câmera, compra microfone bom, porque ele acredita que nós merecemos, não é verdade, queridos? Nós merecemos, mas ele vai e ajusta tudo isso, e no horário das programações você escolhe o quê?
você escolhe assistir as lives dos sertanejos, você escolhe assistir as lives do mundo, ou você escolhe assistir o BBB para saber se é com K ou se não é com K. Queridos, isso é desonra. É uma desonra sutil, queridos, mas é desonra. É desonra quando você troca a live do seu pastor da oração de 21 dias para assistir uma live de sofrência, de música de sofrência que não vai trazer edificação para a sua vida. Sabe, aquelas músicas, infiel, infiel mesmo. É infiel porque está desonrando ao Senhor, está desonrando a sua liderança. É infiel, queridos. Lembre-se, você é quem determina o valor nas suas escolhas. Você é quem determina o valor nas suas escolhas. Então, o que você tem escolhido? Aonde você tem dado mais valor? O que você tem valorizado? Você tem valorizado a palavra do seu pastor? Você tem honrado a palavra do seu pastor? Porque honrar é valorizar. Honra é valorizar. Se avalie melhor, querido. Vamos nos avaliar. Essa noite é uma noite de avaliação, para saber se eu estou honrando, para saber se eu estou desonrando. Mas essa noite também é uma noite de conserto. Porque se eu estiver errando, eu quero me consertar. Eu quero me transformar. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero viver o novo de Deus aqui. Então, como diz o apóstolo Paulo, examine o homem a si mesmo. E aí você vai saber se você está honrando ou não a sua liderança. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para vocês, mas eu não espero que vocês me respondam, tá? É só para vocês refletirem, tá bom? Você comparece ao culto pontualmente? Ou seja, você chega no horário, você chega minutos antes de começar o culto. Nós iniciamos esse culto aqui às 19 horas. Você chegou no horário? Você chegou minutos antes de nós iniciarmos? Ou você chegou nos meios dos louvores? Ou ainda você chegou no momento que eu subi para compartilhar essa palavra com você. E agora talvez você esteja até se arrependendo de estar aqui. Não, queridos, Deus quer fazer uma obra na sua vida. Deus quer te curar. Deus quer curar o seu coração. Você luta consigo mesmo quando o pastor levanta uma oferta especial. Ai, meu Deus, lá vem o pastor. Meu Deus, mas para que ele está querendo vender rifa de tambaqui? Rifa não. Vender convite de tambaqui, vender convite de costelão. Você reluta? Você luta consigo mesmo? Quando há esse tipo quando o pastor levanta esse tipo de oferta especial? Para ajudar na construção de alguma coisa, para ajudar no pagamento das cadeiras confortáveis que vocês estão sentados aí neste dia. Quem é você? Você fica dando desculpas para não participar de alguma programação especial da igreja? Que nem aquela programação que nós tivemos ontem com o pastor que está aqui. Pastor, que alegria ter você aqui. Nem tinha visto, não tinha olhado para trás, agora que olhei e vi o Senhor. Uma honra também. Glória a Deus. Então você é daqueles que dá desculpa? Quantos aqui vieram participar da Rede H de ontem? Quantos aqui vieram e participaram da Rede H? Muitas poucas pessoas. Quantos daqui deram desculpa? Tiveram uma desculpa? Deram uma desculpa para o seu pastor, para o seu líder de célula e não vieram participar? Não precisa me falar. Não precisa levantar a mão. Só quero que você tome consciência se você está honrando ou desonrando as suas autoridades. Honrando ou desonrando a igreja do Senhor. Quando foi a última vez que você serviu a sua igreja? Quando foi, queridos, a última vez que você serviu na igreja? Será que você só serve quando é o seu continente que está envolvido nos serviços da igreja? De 3 em 3 meses? Porque é de 3 em 3 meses que os continentes vão servindo. Esse mês é o continente das Américas, mês que vem é o continente asiático, depois é o continente europeu e depois a África. Você só serve a sua liderança, a sua igreja, nos dias em que é o seu continente. E aí? Ou você é daqueles que nem no dia que é o seu continente você consegue servir? Quando foi a última vez
que você serviu o seu pastor, a sua pastora. Pastora Ara, eu servi o meu pastor 2 semanas atrás, no dia do aniversário dele, pastora. Sara, lembra? Dia 17 de fevereiro, no dia do aniversário do meu pastor, eu servi ele e eu honrei. Queridos, eu não estou falando só em datas comemorativas. E quando não tem datas comemorativas, você tem servido a seu pastor? Como que você tem servido a seu pastor? Você convidou ele para almoçar na sua casa, para comer um peixe maravilhoso, gostoso, que o nosso pastor gosta de peixe, queridos. Nosso pastor gosta de peixe. Então não precisa ter data comemorativa para você honrar a sua liderança, para você se submeter à sua liderança. Não precisa, queridos. Quanto você valoriza a sua igreja? Quanto você valoriza o seu pastor, a sua pastora? Porque esse valor que é atribuído à vida dos seus pastores equivale também ao valor que você atribui ao próprio Deus, ao próprio Deus. Porque o nosso pastor, amados, o nosso pastor, ele está representando Deus na minha vida. Ele representa Deus na minha vida e na sua vida aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Quantos concordam comigo? Diga amém. Amém. Nosso pastor representa Deus. Ele foi enviado por Deus para liderar, para nos equipar, para nos treinar e para nos enviar, queridos, para nos enviar. Sabe? Nós vemos algumas pessoas frequentando os cultos, frequentando as células. Mas mesmo assim, nós vemos que essas pessoas não conseguem prosperar. Mas por que será? Talvez porque ela não esteja valorizando as palavras do seu pastor, os conselhos do seu pastor. Vamos ver o que diz lá em Salmos 92, 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Quem está plantado, meu querido, minha querida, está enraizado. Quem está plantado está enraizado por inteiro. Então não é aquele que frequenta, porque quem frequenta, ele não está plantado na casa do Senhor. Quem frequenta não está enraizado na igreja do Senhor. Não está, querido, porque a igreja, ela não é um clube. A igreja, ela não é um restaurante que você chega, se serve, come e vai embora. A igreja é um lugar para frequentar. A igreja não é um lugar para frequentar, mas a igreja, ela é uma família que está de braços abertos para te receber, para você pertencer. Então a igreja não é lugar de frequentar. Igreja não é clube. Não frequento a igreja, eu pertenço à igreja. Eu não frequento a igreja às nações, eu pertenço à igreja às nações. Eu estou plantada, eu estou enraizada lá nessa igreja. Então quem é plantado na igreja se entrega a Deus. Quem é plantado na igreja serve a Deus no lugar onde está plantado, dizima neste lugar, serve e obedece à liderança deste lugar, queridos. Então você está plantado ou você é só um frequentador? Pense nisso. 1 Coríntios 4,15 diz: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Queridos, em toda casa, nós encontramos alguém que dá a direção, que dá o comando. E nesta casa, quem dá essa direção, quem dá esse comando, é a nossa liderança, são os nossos pastores, é o nosso pastor. Amém? Quem concorda comigo aqui, diga amém. Amém, amém. Então, quando nós somos plantados na igreja, nós damos mais valor a ela. Porque nós entendemos que é dela que nós recebemos esse alimento que nos edifica e nos dá vigor para prosseguir, nos dá vigor para prosperar. As pessoas que não estão plantadas ou que só frequentam a igreja, elas podem sim ter momentos de prosperidade, momento de sucesso, momento de felicidade, mas aí elas não vão experimentar
a longevidade dessas bênçãos. Elas não vão experimentar a longevidade dessas bênçãos, não vai durar muito tempo, queridos, porque elas não estão plantadas. Então, se você estiver plantado, você facilmente honrará a sua liderança. Você facilmente honrará os seus pastores, os pastores e os líderes que o Senhor instituiu sobre a sua vida. E essa sua atitude vai agradar, com certeza, o coração de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E com certeza você vai atrair também a recompensa completa sobre a sua vida. Então é essa recompensa que eu quero, queridos, essa noite. Essa recompensa. E aqui eu vou compartilhar com vocês. Quero compartilhar com vocês 3 princípios para que nós possamos aplicar em nossas vidas e viver a honra na igreja, viver essa honra aos líderes espirituais que Deus colocou sobre nós. O primeiro princípio, ou a primeira dica, tenha-os em alta consideração. Em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz assim: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Então, nesse contexto, querido, Paulo ele está escrevendo para aquelas pessoas que estavam com dificuldade de obedecer, que estavam com dificuldade de viver o princípio da honra, de viver a sujeição, de viver o princípio da obediência. E aí Paulo convida esses irmãos a viver em obediência e harmonia com seus líderes. Então é essa harmonia que eu quero que vocês que estão aqui hoje, ouvindo de casa, ou estão aqui presentes, é essa harmonia que eu quero viver com você. É essa harmonia em Deus que eu quero viver com os meus pastores, que eu quero viver com a minha liderança, porque uma igreja de gente feliz, ela é uma igreja próspera, ela é uma igreja que tem líderes em alta consideração, em elevada estima. Então, uma igreja próspera é aquela igreja onde os membros se importam e amam seus líderes, amam seus pastores e se dedicam a eles de todo o seu coração. Se dedicam a ele de todo o seu coração. Queridos, prosperidade não tem a ver com riqueza, não tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com viver uma vida em harmonia, uma vida em equilíbrio, em todas as áreas, em todas as esferas da sua vida. Isso é prosperidade, isso é ser próspero, querido, isso é ser próspero. Mas, às vezes a gente vê alguns encardidos aí, se achando melhor do que o seu líder, se achando melhor do que o seu pastor. Ah, não, se fosse eu conduzindo essa célula, eu ia fazer muito melhor. Ah, mas se fosse eu conduzindo a igreja, tem alguns que querem tomar o lugar do pastor, porque se acham superiores, se acham altivos demais e entendem que poderiam estar fazendo melhor. Se você entende isso, por que então que o Senhor não instituiu você, ao invés do líder que está sobre você? Né, queridos? Então vamos pensar bem naquilo que a gente fala, a maneira como a gente trata, aquilo que a gente pensa dos nossos pastores. Não perca a sua bênção. Se você pensa de maneira errada do seu pastor, da sua pastora, da sua liderança, se você não tem uma estima, uma alta consideração sobre eles, você pode perder a sua bênção. Então, queridos, esta noite eu quero te motivar. Eu quero te motivar a ter alta consideração, a ter essa estima pelos seus pastores, pelos seus líderes. Quero te motivar a valorizar, a honrar os ministros que Deus enviou para a sua vida. E que você tenha plena certeza que você estará honrando o próprio Deus. E com isso, você só ganhará. Os benefícios só virão sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Segundo princípio, ou segunda dica, são dignos de dupla honra. 1 Timóteo 5, 17 e 18.
Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário, dupla honra, completo sustento e apoio financeiro. Queridos, aqui nesse texto é o único lugar onde nós encontramos a expressão dupla honra sendo referida à autoridade. Dupla honra. Então os nossos pastores merecem o quê? Merecem dupla honra. E a palavra do Senhor, o Senhor nos ensina que nós devemos dar aos nossos ministros, aos ministros do Evangelho, o dobro da honra que nós daríamos aos outros líderes, às outras autoridades. Mas como que eu e você podemos colocar isso em prática, queridos? Como que eu e você podemos colocar isso em prática? Através do seu comportamento, através do nosso comportamento, através do nosso tratamento com os nossos pastores, que deve ser sempre com muito, mas muito respeito. Muito respeito. Não devo tratar o meu pastor como se ele fosse qualquer um. Ele é meu pastor. Não devo tratar a minha pastora como se ela fosse qualquer uma. Ela é minha pastora. Eu vou tratá-la com reverência, eu vou chamar de pastora, eu vou chamar de minha discipuladora, eu vou chamar de pastor, eu vou chamar de meu discipulador, eu vou chamar de líder, vou chamar de meu líder. Amém, queridos? Entenda isso. Quando você estiver tratando algo com o seu pastor, com a sua liderança, não altere a sua voz, não grite com ele, não meça forças com ele. Ouça, se acalme. Ouça atentamente, espere a sua vez de falar. Respeite essa autoridade, respeite, tenha reverência, porque isso é honra. Isso é honra, querido. As suas atitudes, as suas palavras, as suas ações, os seus pensamentos, eles podem te levar a honrar ou a desonrar os seus líderes. Amém? Quando o seu líder, ou seu discipulador, ou seu pastor, te enviar uma mensagem, queridos, aqui é uma advertência, tá? Quando ele enviar uma mensagem para você e você não puder responder naquele momento que ele enviou, responda depois. Dê um joinha, dê um ok, mas não deixe a sua liderança no vácuo. Não deixe a sua liderança no vácuo. Eles têm muitas responsabilidades. Eles têm muitas outras preocupações. Então não deixe a sua liderança no vácuo. Não deixe. Estou falando aqui, queridos, porque eu já fiz isso. Eu já deixei a minha liderança no vácuo. E eu quero pedir perdão. Quero pedir perdão. Não deixe. Você não pode responder naquela hora. Diga, não posso responder. Mas depois eu te respondo. Mas lembre de responder. Tá bom, queridos? Lembre de responder. Você pode ser usado para aliviar a carga dos seus pastores, dos seus líderes. Você pode levar mais soluções para ele do que problemas. Não leve problemas. Leve soluções. Leve os acordos. Leve, não, pastor, está aqui. O problema foi esse, mas eu já consegui resolver, já tenho essa solução aqui, eu só quero ser o aval. Então, vamos procurar diminuir as cargas dos nossos pastores. Amém, queridos? Quantos estão comigo, diga amém. Porque quanto mais eu e você valorizarmos os nossos pastores, mais a nossa igreja será feliz e abençoada. Amém, aleluia, glória a Deus. O texto de 1 Timóteo 5,18 diz: o trabalhador merece seu salário. A igreja que valoriza seus pastores, ela não permite que eles fiquem preocupados com suas finanças. Ela não permite, queridos, porque ela dá valor aos seus pastores, ela dá valor ao trabalho que esses pastores fazem na igreja, ao trabalho que a liderança faz na sua célula, ao trabalho que a liderança faz nesse ministério. Então, valorize, eles merecem sim, merecem receber em duplicado, merecem receber o salário em dupla honra, queridos, merecem. Mas às vezes tem alguns que dizem assim: ai, olha lá o pastor. Tem alguns que acham que os pastores não merecem andar num carro bom. Ah não, é pastor, tem que andar com qualquer carro. Não quer servir ao Senhor? Quem serve ao Senhor é humilde.
Que é isso, queridos? Mude essa mentalidade. Mude essa mentalidade. Os teus pastores, os teus líderes, eles merecem melhor. Eles merecem o melhor de Deus. Amém, queridos? Eles merecem a melhor casa. Eles merecem passar as férias no melhor lugar. Amém, aleluia. Eles merecem, queridos, eles merecem usufruir do melhor que Deus tem para ele. Começa a receber aí, minha pastora. Começa a receber, porque vocês merecem o melhor. Só quem calça os sapatos de vocês é quem vai saber por onde vocês caminham, por onde vocês andam e como é difícil essa caminhada. Não é verdade? É verdade, queridos. É difícil, então valorize. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu quero te convidar agora a ficar de pé. Como posso honrar a Deus com os meus bens? Nós podemos honrar a Deus com os nossos bens devolvendo o nosso dízimo à casa do Senhor. Mas existe também uma outra maneira que eu possa honrar a Deus, abençoando meus pastores, ofertando na vida dos meus pastores, dando uma oferta generosa na vida dos meus pastores. Também é uma forma de eu honrar a Deus. Porque se eu honro a liderança que Deus instituiu sobre a minha vida, automaticamente eu vou estar honrando ao meu Senhor. Em 1 Coríntios 9:11 diz assim: se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Então vamos honrar com dupla honra os nossos pastores, os nossos líderes, dando o melhor a eles. E além daquilo que eles merecem, glória a Deus, além daquilo que eles merecem, vamos honrar os nossos líderes. E nós estaremos honrando quem? Nós estaremos honrando a Deus. Terceira e última dica: honre a Deus. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Honrar, queridos, não é bajular. Honrar é obediência. Honrar é submissão. Sem submissão a Deus, não tem como nós nos sujeitarmos aos homens de Deus. A submissão, ela parte de um princípio divino. Enquanto que a rebelião, ela parte de quem, queridos? A rebelião, ela parte do diabo. Ela parte do diabo. Nós aprendemos esse princípio de submissão quando nos convertemos. Em nossa conversão, quando renunciamos à nossa própria vida e vivemos para Deus. Aquele que é cheio de Jesus é também cheio de obediência, é também cheio de submissão. O cabeça da igreja é Cristo. E é por Ele que nós somos governados. É pelo Senhor que nós somos governados. Mas o governo de Deus é exercido através das suas autoridades, das autoridades que Ele designou para nós nessa terra. Em Efésios 4:11 diz assim: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então Deus delegou a autoridade aos nossos pastores. Deus delegou a autoridade aos seus pastores, querido. Por isso que quando nós nos submetemos, quando nós honramos nossos líderes espirituais, nós estamos honrando o próprio Deus que estabeleceu essa liderança sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Quantos estão entendendo aqui? Diga amém, eu estou entendendo. Eu estou entendendo esse princípio em nome de Jesus. Que essa noite você não tenha mais dificuldade em entender esse princípio de honra na igreja, de honra aos seus líderes, de honra aos seus pastores. Que você não resista mais à liderança espiritual nenhuma da igreja. Que você possa abrir sim o seu coração. Liberar perdão para aqueles que te feriram lá atrás, para aquela figura de autoridade que te feriu e que hoje você tem dificuldade de tratar, de lidar com a autoridade que está na sua frente, porque lá atrás você foi ferido por alguém, você foi ferido por uma outra figura de autoridade, por um outro pastor talvez.
Porque, queridos, não adianta você ficar andando de célula em célula, trocando de discipulador, ficar trocando de igreja, se você não se resolver, se essa ferida não for sarada, se o seu coração não for aberto para que Deus possa estar curando, cicatrizando essa ferida em você. Amém, queridos? Amém. 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 Antes de concluir essa mensagem esta noite, quero que você feche os teus olhos agora. Você possa se autoavaliar sobre tudo isso que nós falamos aqui. Se você tem honrado, se você tem desonrado a sua liderança, os seus pastores. Se avalie, se examine. Que você possa sair daqui essa noite com outra atitude, com outro pensamento, com outra maneira de tratar. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!